Saudações a todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos a este canal. Em continuação ao estudo do livro do Apocalipse, hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre a segunda das 7 trombetas. E nós vamos continuar utilizando um método de comparação de textos que falam do mesmo assunto. Vamos orar? Seu Deus e Pai, agradecendo ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede, podemos compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nos vídeos anteriores, nós analisamos bastante esta questão do 7º selo. E ficou bem claro lá nos versos 1, 3 e 4, que Jesus faz uma grande e última intercessão. Também vimos no verso 5 que Jesus faz uma obra de encerramento ao lançar o incensário com o fogo do altar à terra e dizer está feito. Também ficou bem claro que nos versos 2 do capítulo 8 foram dadas 7 trombetas a 7 anjos. E no verso 6, esses 7 anjos se prepararam para tocar as trombetas. Então nós vimos aí que ficou bem claro que existe um entrelaçamento do 7º selo com as 7 trombetas, ou seja, uma conexão ou uma continuação. E no vídeo anterior nós analisamos a questão da primeira das 7 trombetas, onde nós vimos lá que foi destruída a terça parte das árvores e das ervas verdes na terra. E hoje nós vamos analisar a questão da segunda trombeta. Então, antes de nós irmos especificamente para o texto diz assim: Deus sempre tem dado aos homens advertências dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló colocou-se sobre a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim, agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Portanto, amigos e irmãos, nós vimos aqui uma ordem de eventos que houve avisos prévios sobre os juízos de Deus, e os que se prepararam foram salvos. Então agora nós vamos aos primeiros escritos na página 279. Nós já utilizamos várias vezes esse texto, mas como ele é um texto muito claro, muito esclarecedor, que diz assim: um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Então nós vimos aqui essa questão do fechamento da porta da graça no livro Eventos Finais, na página 279. Portanto, as 7 trombetas, elas só começam a ser tocadas após o fechamento da porta da graça. Portanto, fica bem claro que as 7 trombetas trata-se de um evento futuro. Por isso que nós comparamos um texto com o outro e analisamos
as evidências do grande conflito, ainda ampliando esclarecimento relativo a este assunto tão extraordinário. Grande conflito, na página 665, que diz assim: deixando ele o santuário, no caso de Jesus, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus, o mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente foi resistido e por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final, ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas. Ficarão à soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém da antiguidade. Então nós vimos aqui bastante clareza relativo a um período após o fechamento da Porta da Graça. Começa a ocorrer algumas ações desenvolvidas por Satanás, porque o tempo de graça já terminou. Toda forma do mal há de lançar-se em intensa atividade. Os anjos maus unem seu poder aos homens ímpios. Como eles têm estado em constante conflito e são experientes nas melhores artes do engano e combate, e tendo se fortalecido por séculos, não se renderão no último conflito sem uma furiosa luta. O mundo inteiro estará de um lado ou de outro da questão. A batalha do Armagedom será travada, e aquele que não deve encontrar nenhum de nós adormecido. Aquele dia não deve encontrar nenhum de nós adormecido. Devemos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo óleo em nossa vasilha e lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor deve estar à frente no comando dos anjos do céu para liderar a batalha. Então nós vimos aqui os indicativos desse texto apontando para um evento futuro. Agora nós vamos concluir esse texto que vai mencionar a questão das 7 trombetas e vai contextualizar para um evento futuro. Todos os textos que nós lemos aqui são indicativos incontestáveis de que 7 trombetas é um evento futuro. Não dá nem para poder dizer que tem uma dupla aplicação, ok? Porque é um evento, são eventos claros que eles ocorrem, as 7 trombetas, após o fechamento da Porta da Graça. Agora a parte final, veja o que está escrito. Eventos solenes diante de nós ainda estão para ocorrer. Uma trombeta após a outra soará. Olha, uma trombeta após a outra soará. Ou seja, indica um tempo futuro. Por quando o profeta de Deus escreveu isso, ele escreveu apontando para um futuro. Então vai soar uma trombeta após a outra. A primeira, a segunda, a terceira, até a 7ª. Agora veja o que ocorre em seguida. Taça após taça será derramada sobre os habitantes da terra. Agora menciona na sequência as pragas. Então entendemos que 7 trombetas deve tratar-se das 7 primeiras pragas causadas por Satanás, conforme nós vimos os textos que após o fechamento da Porta da Graça, Satanás vai ter permissão de agir sobre a terça parte, porque o próprio Satanás é considerado como o anjo da terça parte, quando ele trouxe a terça parte dos anjos do céu para a terra. Então aqui nos dito que vai soar vai tocar uma trombeta após a outra, na sequência diz que vai
soaram. O texto diz aqui, ó, uma taça após a outra será derramada sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse estão bem à nossa frente. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, por isso que no começo nós falamos para que nós íamos utilizar o método de comparar os textos um com o outro, que fala do mesmo assunto, para que cada um de nós possa formar nossa própria conclusão. Então agora eu vou ler o texto do Apocalipse, que vai falar da segunda trombeta, Apocalipse 8, verso 8, e o verso 9 diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Veja que agora, o segundo anjo, quando ele toca essa trombeta, acontece algo agora no mar. Na primeira trombeta foi na terra, agora no mar. Semelhantemente às pragas, também ocorre dessa mesma forma. Diz assim: e morreu a terça parte das criaturas viventes que há no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Então nós vimos na segunda trombeta, que foi como que uma grande monte ardendo em fogo, foi lançado no mar. E aqui ele nos disse que a terça parte do mar se tornou em sangue. E o texto ainda continua nos dizendo que morreu a terça parte das criaturas que existe no mar. E nos disse também que foi destruído a terça parte dos navios. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, essas duas primeiras trombetas, falando de uma ação destrutiva sobre a terça parte de algo. A primeira trombeta foi destruída a terça parte das vegetação na terra. Agora na segunda trombeta fala que é destruída a terça parte dos animais marinhos. E em seguida a terça parte da navegação ou dos navios no mar também foi destruída. Ok? Então ficou muito claro essa questão, desde que você, amigo e irmão, avalie, analise todos os textos, compare, faça um estudo para você ver como isto, para você possa comprovar que o que eu estou dizendo, realmente se isto é assim, que você possa individualmente, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio para que individualmente possamos estudar a palavra de Deus, para que nós possamos tomar uma decisão individualmente diante de Deus e diante das diversas situações que ocorreram no mundo e que ocorrem e que ocorrerão em breve. E o último texto sobre eventos finais, na página 22, diz assim: aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para sua fúria, mediante o arrependimento, para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas, e romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro, confusões, colisões e morte. Sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto, a graça está para terminar. Que busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto está perto. Então aqui, amigo, fica esse apelo final, que esses eventos não nos venha de surpresa. Não devemos ser surpreendidos por esta ordem, por essa sequência de eventos tão dramático que vai ser o fim da história do mundo. Então nós vimos aqui, através deste pequeno vídeo, estas informações impressionantes e super necessárias sabermos, porque existe muita confusão relativo ao sétimo selo, muita confusão, e no entanto, no sétimo selo é onde existe o ápice da história humana. Por que o ápice? Porque quando se encerra a graça de Deus, quando termina a misericórdia de Deus,
é o ponto culminante da nossa salvação, onde vai ser concretizado, vai ser concluído essa parte da intercessão de Jesus no santuário celestial, quando ele vai dizer, está feito. Portanto, amigos, é muito necessário estudarmos bastante essa questão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos. Este é o nosso grande desejo. Amém.